Louvado seja Deus que preparou-nos esta feliz oportunidade de estarmos aqui hoje, neste santo culto, olhando aqui para os rostos de todos, se vê que estamos todos animados. Louvado seja o Senhor. Crente desanimado, irmãos, tem maior dificuldade de vencer aquilo que se apresenta, mas animados. Certamente o Senhor é aquele que, como nos ajudou até hoje, nos levará avante. Nós não esperamos que, iniciando-se este ano, venhamos a ter melhorias. Não que sejamos também negativos na nossa forma de pensar, mas nós vivemos pela palavra. Sabemos que tudo vai ficando cada vez mais difícil. Agora, uma coisa que temos percebido, irmãos, que quanto mais difícil fica na vida terrena, nas lutas, mais nós nos achegamos a Deus. Quando uma nação, ela muda o padrão, melhora a condição de vida das pessoas, naturalmente começa a haver um distanciamento de Deus. Então, o que faz o Senhor quando Ele amou a Israel, e Ele fez tudo para Israel se lembrar dele, Ele mandou as dificuldades. Quanta coisa que aconteceram nos tempos do povo, depois de haver herdado a terra que Deus havia prometido. Quando a coisa ficou boa, esqueceram-se de Deus. Então o Senhor mandava as dificuldades. Um ano não chovia, o outro ano dava uma outra coisa, e assim por diante, provocando uma reação no povo para se achegar a Deus. Mas o povo não tinha assim ainda recebido o dom do Espírito Santo e não compreendiam, porque eles eram instruídos, mas as instruções que tinham não vinham misturado com a fé dos que ouviram. Então eles não conseguiam entender que Deus queria trazê-los consigo. Nós temos uma vantagem muito grande hoje, porque o Espírito de Deus que habita em nós, diante das dificuldades, irmãos, Ele nos faz sentir de buscarmos a Deus. Então, por conta disso, ainda que nós não consigamos agradar bem ao Senhor, mas sempre um pouquinho de indicação existe. Por exemplo, agora de manhã, domingo, poderíamos estar, são 10h30 quase, a maioria dormindo, porque dormiram pouco esses dias, ficaram até de madrugada acordados. E hoje seria um dia muito bom para dormir um pouco mais, não é? Descansar um pouquinho mais, para amanhã começar a vida de novo na normalidade. Mas nós estamos aqui. E queremos crer, irmãos, que por este mundo afora, muita gente também deixou de ficar na cama para ouvir, para ver, será que Deus fala comigo? Será que tem alguma coisa para mim? Por quê? Porque aquilo que está dentro de nós nos instiga a buscar a Deus. Olha, irmãos, enquanto nós buscarmos a Deus, enquanto nós nos dedicarmos em procurar o Senhor, nós iremos achá-lo e seremos beneficiados por Ele. Mas não vamos esperar coisas boas, que agora sim vai melhorar, irmãos. Venha o que vier. O apóstolo escreveu com respeito ao futuro deste mundo. Disse assim: o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que se retiram, mas daqueles que avançam para a conservação da alma. Por isso que nós estamos aqui hoje, estamos avançando devagar, mas buscando conservar as nossas almas. Então vamos aguardar agora que o Senhor mande dos céus o que precisamos para podermos conservar a nossa vida espiritual.
Aguardemos em comunhão a revelação da santa palavra de Deus. Deus seja louvado. Amém. Servo de Deus que tem a palavra, muito livre. Mauro, o Júnior, o José, Dorival, o Ricardo, outros mais, eu já não sei quem tem ministério. Se alguém tem a palavra, venha servir ao Senhor. Tem alguma coisa antes, evangelho, os outros servos de Deus. Glória a Deus. Me vem avante a palavra, irmãos, para nós lermos, com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito, que está escrito na Epístola aos Hebreus. No capítulo número 10. Hebreus 10. Estas cartas que o apóstolo escreveu aos Hebreus tem o caráter de esclarecer aos Hebreus e ao povo daquele tempo a grande obra que Jesus manifestou para que pudesse se achegar a Deus, de modo que a leitura esclarece muito, irmãos, o conhecimento que Deus havia dado a este servo de Deus que escreveu, que traz para nós também edificação. Vamos ler então, com a ajuda de Deus. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nestes sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus.
daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai de vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a espoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouco cheio de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá na fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, o servo de Deus fez aqui uma comparação, um embasamento para os crentes daquele tempo, porque eles já haviam sofrido muito, já estavam em período de perseguição, a obra havia crescido, Deus havia chamado já um povo em muitos lugares, muitas nações, onde ia um pequenino do Senhor, ali se formava um pequeno grupo de crentes, e entre os crentes também aqueles que traziam consigo as tradições judaicas pela lei de Moisés.
eles tinham certa dificuldade em admitir Jesus como sendo o Filho de Deus, ainda que crendo, mas por causa da força da lei que eles traziam consigo por tradição, eles sentiam essa dificuldade. E o apóstolo aqui fez então, irmãos, este parâmetro, mostrando tudo o que acontecia com respeito à lei e que havia necessidade de uma reforma, havia necessidade de uma mudança, por causa de que tudo que se fazia através da lei não era suficiente para a salvação que agora Deus, em Jesus Cristo, havia apresentado para, de fato, trazer o homem para si. Porque até então, tudo que se fazia pela lei, irmãos, dava justificações quanto à vida terrena, perdoava os pecados com respeito ao corpo, mas as pessoas, elas seguiam sempre com sentimentos de pecadores que de fato eram, não sabendo, não conseguindo crer que houve um que fez um sacrifício único, uma oblação única, que era a oferta que ele fez do seu próprio corpo, cujo corpo foi preparado por Deus, porque Deus não aceitava mais sacrifício, nem oferta pelos pecados, mas precisava alguém que fizesse uma só oblação, ou seja, um sacrifício suficiente para de uma vez por todas tirar o pecado de todo o ser humano. Então ele preparou o corpo de Jesus foi preparado por Deus, desde a sua geração, sem pecado que ele nasceu, é preparado para ser então o único sumo sacerdote que haveria de entrar de uma vez no santuário e representar todos para sempre, porque naquele tempo o que eles tinham era um representante que também pecava, precisava oferecer por si primeiro para ser perdoado, ministrava, mas o ministrante tinha que primeiro ser purificado dos seus pecados. Tanto é que para entrar, irmãos, no lugar santo dos santos, o lugar santíssimo, que era onde estava o segundo véu, ele só podia entrar uma vez por ano e oferecendo por si, primeiramente, sangue de animal para ser purificado. Mas era uma vez só por ano. O resto ele ministrava, sim, mas não entrando mais no lugar santíssimo. Isso porque era vedado, ninguém podia entrar lá. Mas Jesus Cristo, irmãos, quando ele expirou no madeiro da cruz, ninguém sabe quem foi, mas este segundo véu que limitava a entrada das pessoas, quem ali entrasse certamente morria, mas ele foi rasgado de cima a embaixo, aberto. E quando os sacerdotes chegaram lá e viram aquilo, irmãos, viram que o lugar santíssimo agora foi violado, foi aberto. Acabaram-se as limitações para entrar. Eles não entenderam isto. Mas aqui faz então o apóstolo menção de que isso foi propositadamente feito por Deus, de abrir este lugar, indicando que agora os que fossem santificados pelo único sacrifício de Jesus, cujo poder do sangue limpava a alma, o ser da pessoa para sempre, e justificava, estes não precisavam mais um sacerdote oferecer sangue por si mesmo e entrar ali. A pessoa mesma, como na condição de pecador, mas agora justificado pelo sangue de Jesus, também tem a liberdade de entrar nesse lugar. Que obra magnífica que Deus fez, irmãos. Então, ele explica tudo isso aí, depois ele fala, quando vai dizer sobre a perseverança na fé, ele fala então que a nós foi dada a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. De modo que agora para nós é permitido sim, que nós, sob o sangue de Jesus, isto é, purificados pelo sangue dele, podemos entrar no santuário e falar com Deus, e Deus falar conosco. Irmãos, que obra!
É que nós não temos capacidade de considerar, irmãos, a extensão desta coisa tão grande que Deus fez por nós. E ele dizia que era pelo novo e vivo caminho. Então era um caminho vivo que nos foi dado, não era mais caminho da morte. Mas nós caminhamos no caminho da vida, porque Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Nós estamos em Cristo, estamos nos caminhos da vida, e da vida eterna com glória nos céus. Que era através da carne que ele consagrou e ofereceu, ou seja, o seu corpo, tornando-se o grande sumo sacerdote. E por essa razão, então, ele exortava aquela irmandade. E o que hoje o Senhor nos manda aqui. Ele dizia, então, diante disso, cheguemo-nos a ele, com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Que liberdade nos é dada, irmãos, de nos achegarmos a ele. Mas as condições são estas: verdadeiro coração, inteira certeza de fé. O que é verdadeiro coração? É um coração não dividido, um coração único, exclusivamente voltado para ele. Que não é o coração que bombeia o sangue do nosso corpo, é o nosso viver, a nossa vida inteiramente consagrada a ele. Cheguemos-nos a ele com inteira certeza de fé, crendo que ele nos recebe, que ele nos aceita, e apresentando então o nosso viver, que são os nossos corações, purificados da má consciência, isto é, tudo aquilo que ficou registrado dentro do nosso cérebro, da nossa mente, que fica ali latente, fica viva, funcionando, de coisas que não agradam a Deus, devem ser purificados. Como? Com o sangue de Jesus, para que nós tenhamos essa liberdade de então entrar no santuário e falar com Ele. Então, o coração único, voltado a Deus, consciência limpa pela purificação com o sangue de Jesus, e o corpo lavado com água limpa, que não é o banheiro, ou melhor, uma banheira, ou a água do batismo, não é isso aí, irmãos, porque a água do batismo é um símbolo, é a sepultura, a morte, sepultura e ressurreição, mas é a água da palavra, água viva, que purifica o nosso ser, nossos corpos, irmãos. Não é que são lavados com sabonete e com água do chuveiro, não. É limpo dos males corporais, pecados corporais, que se faz com este corpo. A palavra de Deus nos limpa, então nós podemos nos achegar a Ele, para que possamos reter firmes a nossa confissão, isto é, a nossa fé, a nossa crença, porque o que prometeu para nós, Ele é fiel. E depois então Ele começa a instruir-nos sobre as práticas que precisamos ter para a conservação desta condição. Então Ele diz assim: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Considerarmos, isto é, honrarmos, amarmos, estimarmos uns aos outros, sem diferença, sem mácula, sem ódio, sem divisão, sem separação, considerando um ao outro, sempre como Jesus disse, que nós devemos nos considerar inferiores aos outros, isto é, os outros melhores do que nós. Esta é a condição explícita que Jesus deixou, que nós devemos nos considerar pequenos e deixar os outros que sejam maiores, porque todos considerando assim, todos seremos pequenos diante do Senhor, e Ele opera tudo em todos. Então diz assim: considerar para estimular a caridade. O que é estimular? É provocar. Um estímulo, tem medicamento que estimula o apetite. Então tem criança que não come, vai dar comida, nunca aceita, e assim por diante. Então os médicos receitam alguma coisa que estimula o apetite da criança. Então dá aquele medicamentinho para ela, daí a pouco ela vem correndo com fome. Por quê? Porque estimulou a vontade de comer. E nós precisamos estimular a caridade, o amor, provocar que isso aí cresça em nós.
O que não deve acontecer é de acabar o amor, acabar a caridade, acabar a consideração nos nossos irmãos. Então nós ficamos exclusivos e sozinhos, já não estamos mais unidos, porque não amamos mais. Mas quando nós estimulamos, nós buscamos, nós consideramos, nós meditamos na bondade, na misericórdia, no amor de Deus, então esta caridade começa a evoluir em nós, irmãos. E a caridade é dom supremo da igreja, não pode faltar em nós. E as boas obras, e estas coisas aparecem pelo estímulo que nós provocamos, considerando-nos um ao outro, amando-nos uns aos outros. Então estas qualidades aparecem em nós. E ele exortava assim também: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, ou seja, os dias difíceis. Não deixando a nossa congregação, não quer dizer isso aqui, a congregação cristã no Brasil, não é isso. A congregação que fala aqui é o ajuntamento, é a união. Aqui, por exemplo, estamos congregados. Então a congregação que está para o culto online está aqui hoje. Esta é a congregação. Quem deixa, ele exortava, a congregação, eram aqueles que se afastavam, que não se uniam mais, perderam a caridade, não tinham mais por que estar amando, unido. Cada um vai para o seu canto. Está escrito: busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Nós temos nesses dias muitos que se separaram, que se afastaram, que se distanciaram, buscaram o seu próprio desejo. E diz a palavra: estes insurgem-se contra a verdadeira sabedoria. Quem é a verdadeira sabedoria? Jesus, o Filho de Deus. Insurgir-se contra ele é o que fez Paulo, que era Saulo, quando estava no caminho de Damasco. Ele estava contra o povo de Deus, para prender, para executar. E ele estava animado nisso. E Jesus apareceu para ele. Jesus estava no céu já, o Filho de Deus. Mas apareceu com a sua glória no caminho de Damasco. E quando ele viu aquela luz mais forte do que o sol, e ele olhou e caiu da sua cavalgadura, e o Senhor Jesus falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhões são a palavra de Deus. A palavra é Jesus Cristo. Insurgir-se contra a verdadeira sabedoria é tornar-se inimigo de Cristo. Quem separa-se da comunidade, da união, de congregar, de buscar, separou-se, distanciou-se. Não, agora eu vou reunir eu e minha família. Agora, aqui na minha casa, eu não preciso mais congregar, não preciso mais disso, não preciso mais daquilo. Separou-se, buscou seu próprio desejo. E não sabe que está deixando, irmãos, a congregação é o corpo, é a igreja, é o corpo cuja cabeça é Jesus Cristo. Cada um é um membro. Se cortarmos um dedo nosso, a mão fica defeituosa, não é assim, irmãos? Não nasce outro dedo, porque ficou faltando aquele membro. Quando uma pessoa se aparta, irmãos, ele danifica o corpo, ele dilacera o corpo, que é a igreja. Mas bem-aventurado quem está unido com Cristo, sofre, padece, chora, mas persevera na fé. Bendito seja Deus. Às vezes é humilhado, desprezado, porque isso acontece, é próprio do ser humano. Não é mais considerado como era, não é mais honrado como era,
não é mais lisonjado como já foi no passado, agora está aí, ninguém sabe mais que existe. Mas ele não precisa que saiba que ele existe, ele precisa estar ligado com Cristo e congregar e ouvir a palavra, porque a palavra é mandada à igreja, ao povo, e bem-aventurados são aqueles que estão unidos na fé. Isto é para conservar, irmãos, a força de servir. E falando em conservar a força, eu vou ler num lugarzinho que está aqui. Efésios, no demais, eu me lembrei agora. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque a gente enfraquece. Agora, fortalecer, o poder está em nós. Um ancião, ele tem o poder do dom que está nele e do ministério que lhe foi confiado. Ele tem o poder. O cooperador, o encarregado regional, organista, nós todos, cada um tem o poder, não é? Mas precisa dar força. Os irmãos querem ver um exemplo? Imaginemos um complexo industrial, uma máquina grande. Ela, para funcionar, precisa de um motor. Então, ele está ali um motor, digamos, de 100 cavalos, um tremendo motor. E a gente olha e vê ali a potência, que tem uma plaquinha que diz que tem tantos cavalos de força, de poder, de potência. Então, nós olhamos e sabemos se aqui consegue funcionar, fazer funcionar tudo isto, e fazendo funcionar tudo isso, depois tem, então, o produto, produz alguma coisa. Mas só funciona quando chega a força. Se não tiver força, tudo está bonito, mas não vira, não funciona, não tem vida. Nós todos temos poder, mas precisamos receber força. Bendito seja o Senhor. Por isso que Paulo então exortou os irmãos lá de Éfeso, quando falou, exortou muito, depois falou, mas para finalizar, no demais, vocês precisam ser revestidos da força e do poder, para que possais vencer as astutas ciladas do maligno. Nós estamos aqui hoje. Aqui estão os poderosos, como está escrito, não é? Somos os poderosos, porque está em nós o poder. Mas para funcionar, para produzir, para aparecer boas obras, que é o estímulo da caridade, não é? Precisa a força. E Deus pode nesta manhã nos ligar com a força que nós precisamos. E a força não é igual para todos não, irmãos. Os irmãos vê, por exemplo, um ventiladorzinho em casa, pequeno, que a gente precisa do ar. O ar está aí, mas ele parece que não chega. Então tem lá um motorzinho, é só ligar, chegou a força nele, ele gira, ele pega aquele ar, puxa o ar e sopra, e nós sentimos bem. Por quê? Porque ele, na medida que ele recebe força, ele gira e sopra e traz o conforto. O nosso conforto vem quando a força chega. E a força chegando faz funcionar tudo, irmãos. Quando acaba a energia numa indústria, quando acaba a energia numa cidade, que tristeza, tudo para. Mas o que aconteceu? Houve um problema aí, um colapso, e não funciona nada mais agora. O que está na geladeira estraga, o que está no forno estraga, e assim por diante. A luz se apaga e vira um caos, não é? Quando uma cidade, irmãos, acontece isso, precisa recorrer e buscar providência. Se numa casa de oração acontece isso, se numa família acontece isso, parou de ter força, começa a colapsar tudo. Aquilo que estava conservado apodrece na geladeira, o que precisava esquentar estraga, não tem mais força, não ora mais, não canta mais. Músico não toca mais, empoeirou o instrumento lá em cima do guarda-roupa, não toca mais, porque não tem mais força. Tem poder?
mas não tem mais força. Ah, queridos irmãos, se houver algum lugar que o colapso entrou, as virtudes acabaram, e o Senhor está mandando esta palavra, poderoso é o Senhor para religar, irmãos, e fazer a força chegar, e com o poder que está em nós, tudo volte a funcionar, volta a cantar, volta a glorificar a Deus, volta a servir a Deus, volta a pregar a palavra com virtude, volta a ungir e Deus fazer a obra, volta a expulsar o maligno, ele vai embora. Por quê? Porque chegou a força, e agora reunidos aqui, que desça dos céus a força de Deus. Santo é o Senhor. Quando chega a força, irmão, chega a vida. As pessoas, chegou a luz, criançada corre, as pessoas ficam tudo contentes, vai lá, liga outra. Tem gente que desliga tudo, de medo de chegar a força e queimar tudo, mas aqui pode chegar a força que não vai queimar nada, ao contrário, se alguma coisa não está mais funcionando na tua vida, receba agora a força que está descendo dos céus. Funcione, irmã, a fé no teu coração, a humildade aí que não funciona mais. Santo é o Senhor. Reunidos em paz, estavam os discípulos esperando. O que aconteceu? De repente tinha poder, porque o Senhor revestiu eles de poder, mas não tinha força, não virava nada ainda. Mas de repente a força chegou ali, e o que aconteceu? Irmãos, a vida chegou. Já Pedro levanta e começa a pregar a palavra, porque chegou a força. Irmandade, está chegando a força agora. Começa este ano com força. Caia a fraqueza por terra, receba a força do Espírito de Deus. E vamos estimular, irmãos. O estímulo faz aparecer. O Senhor está estimulando agora. Os irmãos sabem que atrito gera calor. Se pegar, por exemplo, um pedaço de madeira e esfregar na outra, vai esfregando, vai atritando, esquenta e pega fogo. O Senhor está fazendo, um atrito aqui no coração frio, coração desligado. Quem não canta, não dá mais um glória a Deus. Não tem mais, veio aqui por curiosidade para ver como é que é um culto aqui, e o Senhor toma o teu coração e vai esfregar, esquentar, até que pega fogo, até que a virtude te tome. Não saia daqui crente desanimado, mais para lá do que para cá, mas com esta força que desce do céu, levante a tua cabeça e diga: Senhor, eu quero conservar a minha esperança, e não quero recuar. Sabe que tem alguém aqui nesta manhã ouvindo, que está recuado, está para trás da multidão? Corra, o Senhor te chama, vem depressa, que ainda há tempo de seguir a multidão, a congregação dos justos. Bendito seja o Senhor. Olha, irmãos, nós sempre esperamos progresso. Até se fôssemos contar nesses dias, quanta gente que falou: feliz ano novo, próspero ano novo com saúde, ano novo com isso, ano novo com aquilo. A gente ouve tudo, mas sabe que é conversa que entra por aqui, sai por aqui, não quer dizer nada, não muda nada, não é? Apesar que a pessoa fala com prazer, abraça, até beija, feliz ano novo, prosperidade, progresso. Hoje é a palavra que está chegando, e a felicidade que ele anuncia é outra, é no teu interior, é aquela que faz sumir de ti esse desgaste, esta queda que você está, que não tem mais força. Hoje esta força chega dos céus, o que estava emperrado, enferrujado, volte a funcionar em nome do Senhor Jesus.
Quem cantava por um costume, cante com virtude. Quem orava por uma obrigação para não perder o costume, ore com virtude. Quem congregava por um dever para não ficar ruim, para ninguém reparar que você já está desligado, seja religado agora, porque chegou a força de Deus. Olha, irmãos, é tão bom, até atender o culto com essa virtude aqui, mas é uma maravilha. Porque estamos pregando, estamos sentindo que a força está descendo. Nós sentimos, viu, irmãos? Como os irmãos sentem. Os irmãos não estão, eu estou escutando aqui, aleluia, glória. O que é isso? É força que está chegando. Deixa-te encher. Glória ao nome do Senhor. Sai daqui revestido da força e do poder de Deus. E ousadia para entrar no santuário. Agora já dá, irmão. Acendeu a luz, porque a força chegou. Irmã, acendeu a luz, as trevas foram embora. Entra no santuário agora. Bendito seja o Senhor. E você vai ver coisas maravilhosas, porque lá dentro do lugar santíssimo tinha coisa que ninguém podia ver. Estava a arca do concerto. Estava ali, irmãos, as provas das maravilhas de Deus feitas a Israel, que ninguém podia ver. O sumo sacerdote, uma vez por ano, chegava e olhava e precisava ter cuidado, porque se ele resvalasse em qualquer coisa, podia morrer. Tanto é que ele carregava consigo um sino pequeno, irmãos, e diz a história, não sei se está na escritura, mas os que ficavam de fora ficavam ouvindo, enquanto ele estava mexendo e fazendo o serviço santíssimo ali dentro, o sininho chacoalhava, eles ouviam, não, ele está vivo, ele está lá, porque se ele resvalar e cometer alguma coisa, o sininho não toca mais, é porque ele não aguentou, ele morreu lá dentro, porque a potência de Deus lá era muito grande. Mas agora, irmã, tu podes entrar, não precisa levar um sinozinho contigo, por medo de morrer, não, o Senhor te diz agora pela palavra, que Ele está com os braços abertos. Acheguemo-nos ao Senhor, entremos no seu santuário. Bendito seja. Olha, irmãos, quando a pessoa entra no santuário de Deus, a nossa oração ela flui, ela sai da nossa boca, e quando a gente vê, passou 15, 20 minutos, meia hora, uma hora, até mais, ajoelhado ali. Por quê? O que estava clamando tanto? Estava dentro do santuário, estava falando com Deus. Bem-aventurados são aqueles que hoje descobriram o caminho do santuário. E qual é? Coração limpo, consciência purificada do mal, corpo lavado na água limpa, força do alto, aí dá para entrar. Se isto aconteceu conosco, hoje fica aqui aberta esta condição. Dá para entrar no santuário, irmão? Irmãs, pode entrar no santuário? Achou condição? Então entra, fale com Deus e Deus ouvirá o teu falar. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em oração. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor, aleluia, glória a Jesus. Nosso eterno Deus, Pai celestial que habita nos céus, Criador e formador de todas as coisas, também nosso Pai, a sua igreja reunida nesta hora, volta a se ajoelhar aos teus pés, ó Senhor, tendo o nosso coração fervendo com palavras boas, ó Senhor.
Graças nós te damos por mais esta rica oportunidade que nos dás de nesta manhã estarmos aqui reunidos em teu nome, sentindo as virtudes que dos céus descem sobre as nossas cabeças. Graças nós te damos, ó Senhor, pois escreveste os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro e nos destes uma certeza viva e eficaz, que se formos fiéis a ti até o fim, nós vamos entrar no reino da tua glória pelas portas, vestidos de branco, com palmas de vitória nas mãos. Então a tua igreja glorificada nos céus ouvirá uma voz celestial que dirá: este é o povo que vem de grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do concerto. Glória ao teu santo nome. Graças te damos, ó Senhor, por este santo culto que nos preparaste nesta manhã. Te louvamos e te rendemos graças pelos hinos cantados, pela irmandade congregada, Senhor, mundo afora, um poucochinho aqui reunido nesta casa de oração, e outros tantos, Senhor, congregados em comunhão onde o Senhor está preparando. Te rendemos graças pelos teus servos que estão aqui trabalhando para que este culto acontecesse. O teu servo na presidência, deste a ele boa presidência e comunhão santa que ainda está descendo do céu sobre todos nós. Graças te damos pela força que chegou. Graças te damos por esta comunhão viva, eficaz e que já clareou um caminho diante de nós. Glória ao teu santo nome. Te louvamos pela oração que deste à tua igreja, e esta chegou no reino da tua glória e saiu virtude para as nossas almas. Pai santo e justo de bondade, especialmente nós te rendemos graças pela sua santa e infalível palavra. Bendito seja o Senhor. E agora, ó Senhor, tu estás nos revestindo de uma fé tão santa, tão pura, ó Senhor, e não vamos mais recuar, pois hoje o Senhor renovou esta certeza em nós, de que o justo viverá pela fé. E hoje o Senhor confirma esta certeza, que nós não vamos recuar, mas que por esta palavra viva, santa e eficaz, estaremos conservados na fé, no amor, na comunhão. Hoje o Senhor nos deu ousadia de entrarmos no teu santuário. O véu do santuário já foi rasgado, Senhor. Glória ao teu santo nome. Receba o louvor da tua igreja, receba o louvor do teu povo, ó Senhor, pois quem não cantava vai voltar a cantar, quem não sentia vai voltar a sentir, quem não glorificava já voltou a glorificar. Receba os louvores que agora estão subindo aos céus. Glória ao teu santo nome. Pai santo e justo, faça-nos firmes na fé, na comunhão, ó Senhor, pelo amor do teu santo nome. Não temos palavras para te agradecer, não temos palavra para te bendizer, Senhor, porque tu és santo, tu és puro, e agora tu nos está purificando com a água da palavra. Estás limpando a nossa consciência de todo mau pensamento, de toda tribulação, amarguras, depressões, síndromes do pânico. Glória ao Senhor. É porque a tua palavra chegou, é porque a energia voltou, Senhor. Glória. Alahayandai alamaya. Salaí alamaia,
Senhor Deus que está nos céus, receba o nosso louvor e a glorificação da tua igreja. Tudo te agradecemos, te tributamos honra, glória, louvor, majestade e domínio, no sagrado nome de Jesus, teu santo Filho, Filho do teu amor, sumo sacerdote da nossa confissão, o bispo das nossas almas, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Calaia, que está à tua destra, intercede pela tua igreja e é bendito contigo por toda a eternidade. Amém. Glória a Jesus. Santo tu és, Senhor. Aleluia. Deus seja louvado.